Bom dia, quarto ano. Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, tá? Que a sua família, todos os seus familiares estejam bem, tá bom? Vamos hoje para a nossa aula de geografia, tá? O assunto é a ação humana altera a vegetação. E a página é 104 a 110, tá bem? Todo mundo aí pegando, por favor, o livro de geografia. Vamos lá. Então, nosso assunto de hoje é esse, né? A ação humana altera a vegetação. A vegetação do Brasil vem sendo alterada desde o início da colonização. Então, a vegetação do Brasil, ela vem sendo já alterada desde o início da colonização. As vegetações que mais sofreram com a devastação foram a Mata Atlântica e o Cerrado. Então, aqui nós temos no livro 2 mapas, tá? Nós temos um da vegetação nativa em 1500 e o outro é a área devastada em 2010. Então, nós percebemos que de 1500 a 2010, nós tivemos uma proporção alta de devastamento da vegetação, tá? Ao analisar os mapas, você pode perceber que a Mata Atlântica se estendia originalmente por uma grande região ao longo do litoral brasileiro e avançava nas regiões Sudeste e Sul, chegando até a Argentina e o Paraguai. Atualmente resta apenas uma pequena área coberta por essa mata. Então, atualmente só resta o que, gente? Uma pequena área coberta por essa mata. O restante foi o que? Foi devastado, né? A Mata Atlântica era localizada próximo à costa brasileira, quando os primeiros colonizadores encontraram que as árvores enormes e também cipós, orquídeas e samambaias. Ficaram encantados com tanta diversidade de plantas e animais. À medida que o Brasil foi sendo explorado por esses colonizadores, as florestas foram sendo derrubadas. Então, os colonizadores, eles se encantaram, né? Com tanta variedade de vegetação, tanta diversidade de plantas e animais. E à medida que eles foram descobrindo, eles foram explorando as florestas e foram sendo derrubadas. A primeira árvore a ser tirada e levada para fora do Brasil foi o pau-brasil, por ter sua madeira cor avermelhada como brasa. Porém, dava muito trabalho para levá-la e sua venda gerava pouco lucro. Era necessário, então, procurar novas formas de obter lucros com menos gastos. Como o açúcar era um produto muito valioso na Europa, na época em que os colonizadores portugueses chegaram, então decidiram plantar cana-de-açúcar. Vamos lá. A vegetação do Brasil, ela vem sendo alterada desde a colonização. Então, de acordo com os colonizadores, eles conheciam, eles exploravam mais ainda a mata. E as que mais sofreram foram Mata Atlântica e o Cerrado. E a primeira planta a ser retirada e levada para fora do Brasil foi a pau-brasil. Só que assim, dava muito trabalho
para ser levada e o lucro não era tão bom, era um lucro baixo. E o que é que eles fizeram? Eles então procuraram uma nova forma de obter lucro com menos gasto. Então, como o açúcar naquela época era muito valioso na Europa, o que é que eles fizeram? Decidiram então plantar a cana-de-açúcar. Aqui, né, a Mata Atlântica, com a introdução dos canaviais, foi derrubada principalmente no Nordeste. Então, aqui, eles plantaram, né, a cana-de-açúcar, mas com o tempo foram derrubadas. Bora saber o porquê. Não só os canaviais foram os principais vilões dessa devastação. Houve também o cultivo de café, a expansão das áreas agrícolas, a criação de gado, a ocupação urbana e as estradas. Todos esses fatores contribuíram para a devastação da mata original. Então, gente, a devastação continuou, inclusive dos canaviais de açúcar. Por quê? Porque começaram a ter, né, a ocupação urbana, as estradas. Então, a devastação foi aumentando a cada vez maior. E hoje a maior parte do que foi a Mata Atlântica encontra-se substituída por campos e cidades. Porém, ainda restam áreas isoladas de mata, dos quais os mais expressivos remanescentes estão concentrados no Sudeste brasileiro. Essas áreas de matas que restaram foram transformadas em parques e são protegidas por leis e por algumas organizações não governamentais. A devastação do Cerrado também foi intensa e grande parte da área coberta do Cerrado foi substituída pelo quê? Pela agricultura, com o cultivo de grãos, pelo campo de pastagens e por cidades. Então, meus amores, hoje a maior parte da floresta amazônica ela encontra-se substituída por campos e cidades, mas ainda existem áreas isoladas que elas se encontram no Sudeste brasileiro, não é isso? E essas áreas que restaram foram transformadas em parques e são protegidas por algumas leis, organizações não governamentais, misericórdia, que são as ONGs, tá? Hoje, o ritmo de devastação do Cerrado continua acelerado. Olha que triste. Então, vamos lá. Hoje, o ritmo da devastação do Cerrado continua acelerado por causa da expansão de projetos agropecuários, do extrativismo mineral e queimadas. Então, infelizmente, essa devastação aí na vegetação brasileira, ela continua e no Cerrado de forma acelerada, não é isso? Por quê? Por causa da expansão de projetos agropecuários, do extrativismo mineral, das queimadas, do desmatamento. Então, isso ainda continua, né? E é uma triste realidade. Então, meus amores, esse foi o nosso assunto de hoje, bem curtinho, bem simplesinho, tá? Façam aí a atividade, por favor, da página 107 a 110, tá bem?